Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos na terceira semana do tempo do Advento, em preparação para o nascimento do Senhor Jesus. Estamos acompanhando a Nossa Senhora durante esses momentos, esta semana final, essas últimas 2 semanas, em que ela está prestes a dar à luz ao seu filho primogênito. Queremos acompanhá-la para que na noite santa do Natal ela não se sinta e não se encontre completamente sozinha, como foi a primeira vez em que nem ela nem São José encontraram lugar para ficar na hospedaria na cidade de Belém, e Deus reservou para ela aquela gruta junto àquele estábulo para poder dar à luz ela e Deus sozinha, sem ninguém, aonde os anjos lá não puderam entrar, estavam do lado de fora, porque essa dignidade de tocar na mãe e no filho só foi dado a nós, humanos, e neste Natal nós queremos abraçá-la, acolhê-la, beijá-la, tomar o seu filho recém-nascido ao colo para adorá-lo como nosso Deus e Senhor. Então, milhares e milhões de pessoas se reunirão em casa, nas paróquias, nas capelas, e em torno do presépio e do altar, vamos acompanhá-la neste momento, que é o momento mais sagrado da vida dela e da vida de qualquer mulher que vem ao mundo, que é o momento de dar à luz ao seu filho. Os homens ficam apenas como espectadores. Este momento é um momento para as mulheres. Eu já comentei isso uma vez, tanto que a minha geração, nós nascemos pelas mãos de mulheres, que eram as parteiras, que sabiam melhor do que ninguém como conduzir aquele momento sublime. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar, pode ser que exista, mas nunca ouvi falar de um homem que seja parteiro. Pode ser que tenha, mas na minha geração, da minha época, eram apenas as mulheres. Por quê? Porque é um momento ali mais sublime, mais sagrado, em que uma mulher sabe o que fazer. Por isso é que nós compreendemos por que Nossa Senhora, depois do anúncio do anjo, ela sabe que a sua prima Isabel está grávida de 6 meses, por que ela corre apressadamente até aquela cidade de Judá? Para lá estar e acompanhar os últimos meses da gravidez de Isabel, que vai dar à luz a João Batista, para que aquela menina de 14, 15 anos, camponesa, provavelmente analfabeta, esteja toda atenta, de corpo e de alma, prestando atenção no momento sublime da vida de uma mulher, que é o momento de dar à luz. Então, Deus a prepara para o nascimento do seu filho Jesus. Vejam como Deus, ele é sábio. Ele sabia que Nossa Senhora e São José não encontrariam lugar na hospedaria. Não teria mãos humanas para ajudá-la. Por isso é que ele a prepara para a noite santa do Natal. Desta vez, ela encontrará diversas mãos e braços que vão acolhê-la na sua casa para adorar depois o seu filho. Tendo dito isso, na primeira leitura do livro do profeta Isaías, Deus falando pela boca do profeta, dizendo que ele é o Criador de todas as coisas e ele é o princípio e a fonte de toda a vida. Mas por que Deus precisa dizer isto? Eu, pensando com os meus botões, como diziam os antigos, cheguei à conclusão que talvez essa seja a principal lição que nós tenhamos que aprender nesta vida, entre tantas outras. Aprendermos que existe alguém maior do que nós, alguém que é primeiro do que nós, e alguém que é a fonte e o princípio de tudo o que existe. E esta pessoa é Deus. Viemos de Deus, estamos aqui neste mundo por causa de Deus, e ao partirmos desta vida, voltaremos a nos encontrar definitivamente, face a face, com Deus. Então, neste mundo temos que reconhecer que a nossa origem primeira não é o ventre materno, essa é uma outra origem. Nossa primeira origem é Deus, cada um de nós é um pedacinho de Deus, partimos dele, estamos unidos a ele dessa forma. Por isso é que nós sentimos a saudade de algo que muitas vezes nós não sabemos explicar.
Parece que nada preenche a nossa alma, mesmo que a gente tenha tudo. Parece que sempre fica faltando algo. Este algo não é outra coisa, não é uma coisa material, mas é a pessoa do próprio Deus. Depois, a segunda lição que temos que aprender é que, ao reconhecer a Deus como fonte e princípio de tudo que existe, nós temos que adorá-lo. É difícil nós vivermos esta realidade espiritual que se chama adorar. Nós adoramos a nossa família, nós adoramos os nossos pais, os pais adoram seus filhos, adoramos, bom, o nosso chefe a gente não adora, mas adoramos as outras pessoas, tem gente que adora os padres, tem gente que adora isso, adora... Agora, adorar a Deus é que deveria ser a nossa verdadeira adoração. O que é adorar a Deus? Reconhecê-lo como Criador, colocar-me como criatura e abrir o meu espírito, a minha alma, para servi-lo. Isso é a verdadeira adoração. Por isso que Jesus vai dizer lá para a samaritana: os verdadeiros adoradores haverão de adorar a Deus em espírito e vida. O que significa isso? Abrir-se a Deus para fazer a vontade dele nesta vida. Então, estas duas lições nós temos que aprender nesta vida. Reconhecer ele como a nossa fonte e princípio e depois aprendermos a adorá-lo. As outras pessoas a gente ama, quer bem, a gente ajuda, mas adorar, só podemos adorar a pessoa de Deus. Depois o profeta Isaías também vai dizer que Deus manifesta sua presença. A gente imagina que ele está falando num contexto de um deserto em que praticamente não existe água, e quando chove, não são essas chuvas torrenciais que nós estamos enfrentando aí no final de cada tarde. Não é dessa maneira. Lá a chuva se manifesta como pequenas gotículas, que como orvalhos, não cai uma chuva torrencial. Então, Deus manifesta a sua presença e o seu cuidado através da natureza no deserto como orvalho. Aqui, nesta realidade que vivemos, é com chuva e com sol, com vento, com a brisa do mar. É assim que Deus cuida da sua natureza e de nós. Depois, para terminar o Evangelho, João Batista tem dúvidas se Jesus é realmente o Messias ou não. A palavra Messias significa aquele que é ungido. Para os judeus, o Messias seria aquele que haveria de reconstruir, restaurar o reino de Israel. Mas é um reino humano, de pessoas, de um determinado território da terra. O reino que Jesus vem trazer não é um reino humano, é um reino que pertence a Deus e que está nos céus. Por isso que ele vai dizer na sua paixão: se o meu reino fosse deste mundo, eu mandaria os meus guardas, eles viriam e lutariam por mim. Mas o meu reino não é deste mundo. O reino que Jesus vem instaurar é o reino espiritual. O que significa isso? Significa que Deus, Jesus, o Divino Espírito Santo, com a ajuda de Nossa Senhora, os anjos, arcanjos, os santos, eles ajudam a Deus a organizar esta vida terrena, que é um caos. Sempre vivemos num caos. E Deus vem botar uma certa ordem. Vamos usar uma outra palavra. Deus vem para colocar uma harmonia nesse caos que é este mundo. Caos este que começa dentro de nós, quando queremos nos colocar acima de Deus e das outras pessoas. Poucas são as pessoas que conseguem encontrar a paz, porque ou estão guerreando contra Deus, ou contra si mesmo, que não se aceita do jeito que é, ou contra as outras pessoas. Principalmente num tempo em que nós não temos paciência para mais nada. O primeiro pensamento que vem à mente, com muita força, volúpia, nós logo despejamos sobre os outros. E aqui acontecem
erros, maus entendidos e brigas. Termino usando esta imagem como um conselho para todos. Antigamente, quando eu era criança, eu já falei e já repito, eu não tenho muitos dons, mas um dos poucos que eu tenho é a capacidade de observar. Desde criança me foi dado esse dom, não sei porquê, mas... E eu observava que os adultos, quando estavam conversando, e que nós crianças não podíamos participar, nós não podíamos participar da conversa. Às vezes estávamos até ali, mas dar opinião nem pensar. E eu me lembro que às vezes o diálogo de um adulto com o outro, em que uma das pessoas não aceitava muito aquilo que estava sendo falada, a outra pessoa dizia assim, eu vou pensar melhor um pouco sobre isso que você está falando. Ou então, em particular, dizia, nossa, eu tive que contar até 10 para não dar uma resposta atrevida àquela pessoa. Nossa, eu tive que respirar fundo, porque eu não concordava com aquilo que a outra pessoa está falando. Mas como eu estava na casa dela, eu tive que ouvir. O que essas pessoas estavam fazendo? Eles estavam exercitando a capacidade de refletir. Hoje nós não refletimos mais. O primeiro pensamento que vem com uma carga emocional forte, uma energia, talvez da nossa primeira infância, da nossa adolescência, das nossas frustrações, esse primeiro pensamento ele vem com esta carga, com essa energia. E, gente, é sempre desastrosa. Sempre será desastrosa. O que a gente tem que fazer? Esperar, descartar este primeiro pensamento e deixar que surja um outro pensamento, que vem carregado de inteligência, bom senso e sabedoria. Eu vou usar um termo, por favor, não se sintam ofendidos, tá? Esse termo que eu vou usar agora é como um exame de urina. A primeira coleta, o primeiro jato, a gente descarta. Está cheio de impurezas. Não serve. O segundo é que vai servir para o exame. Os pensamentos nossos hoje são a mesma coisa, gente. O primeiro pensamento, com muita carga, de muita volúpia, carregada de emoções, deixa de lado, descarte. Deixe surgir e apresentar o segundo, que aí vai ser carregado de inteligência, sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.